Olá, eu sou Cristiane Correia, editora executiva da revista Exame. Para reestrear a série Grandes Líderes, nós convidamos Ike Batista, o controlador do grupo EBX, que atua em diversos setores, de petróleo à logística. O Ike foi apontado pela revista Forbes recentemente como o 8º homem mais rico do mundo e o empresário mais rico do Brasil. A fortuna dele é estimada em 27 bilhões de dólares. Ele vai falar para a gente sobre a construção desse império, sobre os desafios que ele tem pela frente e também um pouco sobre a vida pessoal. Quero lembrar que nós não pudemos fazer perguntas sobre a OSX, que foi o recente IPO de uma das empresas do Ike, por determinação da CVM. As questões que a gente vai fazer nessa entrevista foram enviadas, sobretudo, pelos internautas do site da Exame. Então, Ike, obrigada por ter aceito o nosso convite. Nada. Você foi recentemente aí, divulgado como o 8º homem mais rico do mundo, né? Vários leitores perguntaram o seguinte: as suas empresas hoje em dia ainda não têm um fluxo de caixa compatível com o valor delas na Bolsa, o que poderia estar formando uma bolha de investimentos. O que você tem a dizer a essas pessoas? Na verdade é o contrário, elas têm um valor que as pessoas ainda não perceberam, que é muito maior. E na verdade o grande valor que eu criei no último ano, um ano de deflação de ativos, de valor de ativos, foi exatamente por causa da nossa execução. Então, né, não tem projeto que fique em pé em curto prazo. Grandes projetos, olha, os grandes que eu construí ficaram prontos em 4 anos. Então, olha, mesmo um pequeno negócio, um restaurante, você vai ficar 1 ano construindo ele, ou mesmo o seu apartamento. Até você entrar nele e começar a usar e deixar de pagar aluguel em outro lugar, e ele gerar, digamos, uma economia melhor para você, demora um tempo. Então esses nossos projetos estão em plena execução. E aí, olha, no caso da OGX, a OGX começa a produzir petróleo no primeiro trimestre do ano que vem. Vai ser um recorde nacional, talvez até mundial, a nível do tempo da concepção do projeto, que a OGX começou com o leilão da 9ª rodada, em 2007, até 2011, quer dizer, o primeiro trimestre do ano que vem, vai dar 3 anos, né? Praticamente 3 anos, você do conceito ao óleo na mão, né? A partir daí é geração maciça de caixa. A mesma coisa a nossa empresa de geradora de energia, a MPX. A MPX começa a gerar caixa no segundo semestre do ano que vem, que as plantas estão prontas, plantas essas gigantes, sabe? Tem hoje 10 mil pessoas construindo essas coisas. Então essa noção chega a ser estranha. E você vê quando as pessoas vão visitar, aí meio que elas caem na real, meu Deus, isso aqui realmente está sendo construído, tem um contrato de venda. Você vê, na energia nós temos contrato de 15 anos da venda daquilo que eu vou produzir. Então eu preciso executar e botar para funcionar. Só vou gerar caixa a partir daí. Então o importante é avaliar minha execução. Então eu vou repetir, no último ano, a maciça criação de valor que eu criei foi por causa da minha execução. Né? As ações subiram no mundo com ativos caindo de valor. Acho que esse é muito importante entender, isso é muito importante. Isso é um negócio que você tem que repetir muito para investidores? Tem que, a catequese mesmo, sempre. Por exemplo, nós estamos começando a levar muitos investidores em loco, né? Vai ver o Porto do Açu, nossa empresa de logística, vão ver as térmicas sendo construídas, que já estão quase com 60% delas prontas. Então isso é um trabalho constante e que, né, não sei, eu acho que talvez o Brasil vem da cultura de que talvez, né, nos últimos 20 anos era tudo muito financeiro, né? Então o banco só dá dinheiro para aquele sujeito que tem gera caixa, né? É difícil você ver um banqueiro, né, emprestar dinheiro para uma ideia, para um conceito. Por isso que a Bolsa de Valores, principalmente a internacional, aceita muito mais isso. Quer dizer, se você perguntar, o grande sucesso nosso foi um relacionamento com o mercado internacional desde 1983, quando eu tinha minha empresa de ouro listada lá no Canadá, né? Então essa história, levantei muitos recursos, sempre trouxe resultados para os investidores. Minas de ouro, que são ouro, né? Todo mundo, né? Esse é um bom exemplo. Uma mina de ouro, em princípio, na cabeça de todo mundo, é um negócio que vai dar dinheiro. Uma mina boa, grande, demora de 3 a 4 anos para ficar em pé. No 5º ano, ela começa a jorrar
riqueza para todo mundo, para os acionistas. O importante, obviamente, é que o acionista possa entender que a execução está sendo feita como combinado. Mas como os nossos conceitos são sempre muito ricos, mesmo se tem atraso de alguns meses, não importa, a riqueza vai ser criada, sabe? Então isso realmente, você tem razão, demora um tempo para você passar essa mensagem, mas estamos passando. O Cleiton Pereira de Sá pergunta o seguinte: um dos maiores investimentos do Grupo EBX é no setor petrolífero. Porém, o mundo, por questões ambientais, busca energias renováveis. Como você analisa o futuro do petróleo? Olha, o petróleo realmente a produção dele declina mais ou menos 6 a 8% ao ano, porque os grandes campos que estão em produção estão se exaurindo, né? Então, e você tem novos grandes consumidores entrando no mercado, que são chineses, né? A Índia, mesmo o Brasil, né, com o aumento do nosso produto interno bruto, o consumo per capita, consumo do país, né, imagino que se eu extrapolar até 2020, o Brasil vai consumir 3 milhões de barris dia, né, dos dois, que hoje são 2, né? Esse número deve subir para uns 3 milhões de barris dia. Então, quer dizer, os países da Europa já estão mais estabilizados, eu diria até que estão diminuindo o seu consumo. Mas entre a diminuição dos postos gigantes do mundo e esse aumento de consumo desses 3 grandes países emergentes, China, Índia e Brasil, a equação é para o preço do petróleo subindo. Agora, o que as pessoas têm que entender é o seguinte: o solar, o eólico, são alternativas complementares, né? Olha, eu adoraria investir, porque eu adoro tecnologia, sabe? Se pudesse fazer um mundo melhor, um Brasil muito melhor ainda, faríamos. Mas a solar e a eólica, ela custa ainda mais que o dobro que a energia convencional. Então, o preço é um problema. Segundo, a Alemanha, que tem um programa solar de mais de 10 anos, você pegar a matriz dela, para não errar, eu vou te dizer, não passa de 2% da matriz energética. 2%? Então, as pessoas têm que entender que é só complementar, né? Por mais, talvez em 2050, pode ser, mas então sabe, aquele negócio que o mundo vai tomar a decisão: olha, vamos pagar mais caro e vamos instalar fábricas gigantescas para forrar os desertos com painéis solares. Mas é um prazo muito grande para a gente satisfazer o consumo per capita da humanidade. Porque todos nós somos grandes consumidores de energia, né? Nós estamos aqui no ar-condicionado, né? Aqui tudo seu aqui está ligado na tomada. Paulo Simões Diniz perguntou o seguinte: em que setor você pretende investir, assim, o próximo setor que você pretende investir, por quê? Olha, eu comecei minha vida tradando, negociando com ouro, né? Compra e venda de ouro na Amazônia. E daí eu construí 8 minas de ouro. Então eu sempre gostei muito do metal. E por acaso nós estamos enxergando coisas muito interessantes na Colômbia. Que o Brasil, na minha opinião, tem que passar por uma reforma na área de concessões minerais, porque a legislação na área de petróleo é muito rígida. Você ganha os leilões, você paga somas vultosas para ganhar as concessões, e depois você tem obrigações enormes para investir em cada bloco, né? Porque cada furo custa 50 a 100 milhões de dólares. E você é obrigado a fazer, se você se compromete a fazer 3 num campo, você tem que fazer os 3. Depois é royalty a consequência, mas essas exigências são muito rígidas. Na mineração é muito frouxo, né? E o governo, eu entendo que estão pensando em modelar isso, até comparando com o Canadá, Austrália, fazer algo mais parecido com eles. É mais dinâmico, não deixa as pessoas sentarem tanto tempo em cima de áreas, né? Porque isso provoca que, por exemplo, eu não posso explorar várias áreas interessantes no Brasil, tem gente que senta em cima dessas áreas, não acontece nada. Então o Estado meio que tem que intervir aí e meio que equiparar, ou comparar com um país, né, algo similar, o que se cobra lá fora, deduzindo, obviamente, os potenciais descontos que se daria com um país da dimensão do Brasil, que, por exemplo, você operar em áreas na Amazônia, remotas, tem custos para a exploração das áreas. Então, adaptar isso a, digamos, uma realidade brasileira.
Já que a gente está falando de mineração, uma pergunta que vários internautas fizeram foi o seguinte: o fato de seu pai ter sido ministro das Minas e Energia, consequentemente conhecedor de muitas informações consideradas sigilosas, te ajudou? Ó, primeiro, eu sou um de 7 filhos, né? Por acaso são 6 homens e uma menina. Uma coisa que meu pai sempre fez, e por isso que ele manteve, eu acho que tem o prestígio que tem no Brasil até hoje, que ele nunca deixou a gente chegar nem a 10 quilômetros da Companhia Vale do Rio Doce. Foi cultura da casa e eu acho que todo mundo, enfim, seguiu essa regra. E talvez o melhor exemplo, eu gostaria de ter participado da privatização da Vale em 97, né? Adoraria ter participado. Mas ali se falava a mesma coisa e você vê, no fundo, quem ganhou foi o nosso Benjamin, que é amigo meu. Ele é até de um setor que não é do setor de mineração. Acho que disputaram com a Votorantim, que faria mais sentido, né? Ele participou. Eu acho que algumas empresas multinacionais. Mas eu adoraria ter participado. Não participei porque meu pai diz, olha, aqui não se toca. Mas você ainda tem o sonho de entrar na Vale, né? Não, olha, a gente sempre estuda tudo. Isso aí, até como acionista, a gente, né, comprar ações da companhia como acionista também é uma maneira de você participar. Não necessariamente precisa ser dono porque uma coisa que a gente conseguiu fazer nas nossas companhias é imprimir uma conduta bem diferenciada. 10 do não conflito entre o conselho e o executivo das companhias. Você sabe que os executivos recebem ações minhas, né? Então, por exemplo, se você comprar a ação da minha companhia, você não é diluída. Você não sofre se um executivo fizer um erro, né? Eu já provei várias vezes que eu não só boto dinheiro para compensar, digamos, o erro do executivo, como eu tenho alavanca para tirar esse executivo. Então a mensagem aqui é o seguinte: empresas que têm dono, talvez você podia fazer uma pesquisa, empresas que têm uma liderança, um dono, sempre criaram mais riqueza que essas empresas muito difundidas, que ninguém é dono, entendeu? Ou que eles têm que redesenhar essa governança corporativa de emissão de opções, sabe? É uma coisa meio incestuosa, que tem que ser corrigida, que é um dos grandes defeitos do capitalismo americano. Por que a GM ficou 10 anos dando prejuízo, né? E os executivos e o conselho não buscando soluções? Até quebrando ovos, às vezes, né? E ganhando seus bônus. Né? Trocando tudo, né? Por quê? Né? Se você pensar, e no fundo o acionista que tinha uma ação acabou no final desses 10 anos com 10% do que ela valia. E a responsabilidade aqui de quem, né? Então isso aí tem que ser, na minha opinião, essa é uma parte do mundo capitalista aí, do mercado de capitais, que tem que ser revisto. Um ajustezinho, né? O meu modelo é um modelo que me permite ser assim, porque eu quis passar uma mensagem diferente. Mas ela é, enfim, generosa, diferente, porque eu sou sócio majoritário. Foi desenhado assim. É óbvio que numa empresa que não tem um dono com a maioria, ele não pode dar algo que não é dele, né? No que você se inspirou para desenhar isso daí? Eu me inspirei porque na TVX eu tive esses mega conflitos. Eu comecei tendo 40% da companhia, depois eu fui comprando ativos e fui me diluindo. No momento que eu passei a ter menos de 20%, começaram a criar conflitos entre as minhas ideias da companhia, o conselho de fato, que nesse caso com 20%, eu era minoria, eu era ouvido, mas não era maioria. E os executivos, que muitas vezes combinavam coisas que não eram da minha visão. Então, sabe, empresa que não tem o dono, por isso que eu falo, se você pegar as empresas de grande sucesso hoje nos Estados Unidos, é a Amazon do Jeff Bezos, que é um cara que pensou a internet e trouxe o mundo real para ela, né? Trouxe a entrega, né? Que é um negócio extraordinário. O Steve Jobs da Apple, que eu cito sempre, tanto que se essas pessoas saírem lá, as empresas, né? Eu não sei o que é a retaguarda de pesquisa que eles têm para novos produtos, mas a diferença no caso das empresas X é que os ativos estão dentro das empresas, né? Sejam concessões, sejam, enfim, termoelétricas que estão sendo montadas, que vão estar aí por 100 anos, que depois da criação da concepção só depende de uma equipe de execução, né?
Então a concepção, aí eu já posso pensar em outra coisa. E é isso que a gente vem fazendo nos últimos anos, trazendo sempre os melhores talentos aí do mercado, nessa modelagem, participar com ações minhas, né, num prazo de 10 anos. Você está falando aí da força da cultura de uma empresa de dono. O Euler Conrad, que diz que investe em 3 empresas suas, perguntou o seguinte: qual é o plano de sucessão? Para uma empresa que tem um controlador uma figura tão forte, como é que funciona a sucessão? Eu meio que já respondi. No caso, em todas as nossas empresas, OGX, nós somos donos dos blocos, das concessões, temos todo o capital para executar esse plano, né? E contratamos o que tem de melhor no Brasil. Então, o plano da OGX vai ser todo cumprido. Idem para a MPX. Todo o dinheiro em caixa, a partir a OGX gera caixa no primeiro trimestre do ano que vem, a MPX gera caixa no segundo semestre do ano que vem. Uma equipe extraordinária, os ativos dentro de casa, cabe eles executarem. E, obviamente, nós trocamos sempre ideias como enfim, acelerar isso, ou novos negócios. Existe uma disciplina muito rígida para não ficar sempre com caixa suficiente para, enfim, qualquer emergência. Então, ele pode ficar preocupado, quer dizer, eu tô falando, esse é no meu caso. Agora, se ele fosse eventualmente sócio de uma EBX, que não tem o capital aberto, aí ele eventualmente perderia a chance de ganhar novas ideias, novos conceitos, que hoje nós estamos com 5 empresas na Bolsa, né? E cada uma delas nasceu com uma ideia sadia para arbitrar uma ineficiência ou do sistema elétrico, ou na área de produção de petróleo, que é recursos naturais, que você traz know-how, que é um know-how que a gente desenvolveu. Temos um bom nariz para descobrir diamantes não polidos, né, e poli-los. Mas quem pole eles é essa equipe extraordinária que tem dentro das companhias, que tem esse kit felicidade. Eles são muito bem remunerados, né? Isso é automático, mesmo se eu não estiver lá. E meu filho de 18 anos já me acompanha em muitas coisas, adora, sabe, que já pegou na veia, né? Não forço ninguém, ele já gosta de participar. Mas pode ficar tranquilo que comprando uma ação, você está comprando um ativo que é perene. Já que você está falando da sua equipe aí, do kit felicidade e tal, o que você busca quando você está contratando alguém? A pergunta é do João Alessio. Olha, a gente sempre busca hoje executivos que tenham uma idade assim, nos 40 anos, porque aí se ele cometeu erros, ele cometeu na empresa antes. E olha, por melhor que seja o currículo, você só vai conhecer a pessoa depois de 6 meses. Então a gente muitas vezes até fala para as pessoas: olha, vamos fazer um teste 6 meses? Se funcionar, fica. Tem uns que entram na companhia galopando, já entram, se acomodam, entendem os conceitos que a gente adora, que é transparência, 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 princípios assim, sabe? E como eu disse, alguns entram galopando, outros depois de 6 meses, né? Porque você não adianta dizer que você li o currículo, minha experiência, não. São 6 meses que faz a diferença, convivendo ali junto com você. A gente está em ano de eleições, né? O Wesley pergunta se você acha que com um novo governo haverá muitas mudanças no cenário econômico, qualquer que seja esse novo governo. Olha, eu acho que não. Por acaso, eu acho que nós estamos aí com 8 anos de Fernando Henrique, que criou uma base extraordinária, presidente Lula, que continuou essa mesma política, né, de entender que é uma convivência os empresários, o Estado mais regulador, muitas vezes o Estado interferindo também, né? Eu acho que na crise, eu sempre falo isso, que bom que nós tínhamos um pulso forte, bancos estatais aí que injetaram dinheiro no mercado, porque o setor privado nessa hora recua, né? Nós mesmos no grupo, nós não recuamos porque nós tínhamos o caixa e estávamos fazendo projetos que só iam melhorar o Brasil. Então nós não paramos, né? Mas, né, assim, em geral, você sentiu enfim, uma freada de crédito, né? Todo mundo ficou meio confuso porque foi a maior crise. Eu não estava vivo em 29, mas por tudo que se leu e se percebeu, a queda das ações nossas mesmo na empresa, foi um negócio assim que eu nunca tinha visto. Então foi realmente muito grave. Agora o mundo
ele se conserta sempre. Eu percebo nos últimos 10 anos que as crises costumavam ser de 2 anos, né? 10 anos atrás. Depois passaram a ser de 1 ano. Hoje as crises, né? A maior crise do mundo demorou talvez menos que 1 ano. Então, por quê? Né? A humanidade, os países, vivemos hoje todos em cidades. Quer dizer, é insuportável você ter pessoas não tendo assim, salário, enfim, a economia não pode mais parar. Então, você percebe que sempre é tudo feito para meio que sanear esses problemas, tendo que injetar dinheiro. Enfim, o mundo, para mim, as crises vão ficar cada vez mais curtas, vão ter sempre. Os ciclos mais rápidos, tanto para chegar quanto para consertar. Isso aí, isso aí. Qual foi o maior fracasso que você já teve e o que você aprendeu com ele? A pergunta é do Levi de Almeida. Olha, sabe, no Brasil se fala essa palavra fracasso, para minha linguística, que me parece uma palavra forte, porque fracassos, feliz eu que tive fracassos, sabe? Nos Estados Unidos, um fracasso é a base para você fazer algo melhor em seguida. E lá, né, você é financiado de novo. Você vai no mercado de capitais, capta dinheiro de novo e está tudo bem. Isso para mim tinha que ser mais encarado como um aprendizado, que para mim foi muito importante. Você aprende como fechar uma empresa, você aprende que você tem que fechar tudo da maneira correta, não deixar nenhuma... Até porque os bancos que normalmente te financiam em muitas operações, você tem que resolver tudo isso com os funcionários. E aí você aprende a ser um cidadão melhor, né? E te ajuda. Toques de humildade são sempre bons. Mas se você tivesse que apontar um erro, assim, erro ou fracasso, ou como você quiser chamar, o que foi o que mais Olha, marcou? no meu Jeep, por exemplo, eu falhei, e daí, né, foi no Jeep, eu tive uma empresa de cosméticos, eu tive uma empresa de courrier, que era a ponta do mundo real da internet, que o Jeff Bezos fez tão bem. Eu aprimorei minha maneira 360 graus de empreender dessas coisas. Então, por exemplo, no Jeep eu escolhi uma motorização da Peugeot, né? Que se eu tivesse escolhido motorização Volkswagen, eu teria me beneficiado de toda uma rede e meu Jeep estaria até hoje. Agora, olha que curioso, o conceito de um pequeno Jeep um utilitário que anda na cidade, tipo o EcoSport da Ford, o TR4 da Mitsubishi, eu lancei em 91, né? Você vê o conceito, tá? Eu estava no caminho certo. Só a execução. A execução, né? Que obviamente execução é um lado que a gente hoje aprendeu a aprimorar de uma maneira diferenciada. Qual a sua visão sobre o destino do seu patrimônio? Você acha que vai acontecer com você, sei lá, a mesma coisa que aconteceu com Bill Gates, com Buffett, que fizeram fundações? Ou você pretende doar a sua fortuna? Como é que você pensa nisso já? Olha, a pergunta é do sim, Renan. mas deixa eu te falar. Tem uma coisa que eu acho que eu sou muito diferente deles, né? O que eu estou criando está sendo construído hoje. Então, filantropia, eu prefiro dar uma vara de pescar, que eu estou dando hoje, para milhares de pessoas que estão construindo, as milhares de pessoas que vão trabalhar nesses empregos. Então, como eu sou um criador de negócio do zero, né, eu não compro uma empresa de alguém, demito metade das pessoas e faço ela ficar mais eficiente. É que muita gente sabe fazer muito bem. Tira o chapéu, porque eficiência é algo que você tem que buscar sempre. Mas no nosso caso, eu estou criando coisa do zero. Então, enquanto eu continuar criando coisa do zero, empregando gente nova, tem algo que para mim, na verdade, é muito mais que filantropia. Tá certo? Você está criando um país, né, que está me dando a chance de participar e investir nisso. Então, sabe, depois preservar isso, quer dizer, isso é uma continuidade, os projetos estão cada vez maiores, o país é um país de dimensões continentais, eu diria que os projetos vão ficar maiores, só isso, quer dizer, na área do petróleo, vamos pegar um exemplo. Nós temos hoje uma meta de produzir 1.380.000 barris em 2019. A nossa campanha de pesquisas, nós estamos com tanto sucesso que isso pode crescer muito. Então é mais recursos. Aí mais recursos na outra empresa que a gente não pode falar, né?
Muita gente pediu dicas de empreendedorismo, obviamente, né? E uma pergunta que veio várias vezes é: se você tivesse 100 mil reais hoje, no que você investiria? Não sei por que a obsessão com 100 mil, mas foi o número que mais apareceu. Olha, 100 mil depende do prazo que você tem. Se você dispõe desse dinheiro a longo prazo, faça um estudo minucioso de uma empresa na Bolsa que tem o potencial para dobrar ou triplicar de valor em 5 anos. Né? Pega um prazo de 5 anos. Não pense menos, porque Bolsa, se você precisa do dinheiro para daqui a 6 meses, eu não aconselho investir em Bolsa. Né? Mas se você tem um horizonte de 3 anos, faça um estudo minucioso de companhia por companhia, veja as projeções de analistas, tente conversar com os managers da empresa, entre em contato, fale, é possível, né? Você falar, conhecer o que a empresa faz, igual a perspectiva dela. E se você enxergar numa companhia que ela potencialmente vai dobrar ou triplicar de tamanho em 3 a 5 anos, compre essa ação. Né? Então, mas faça esse estudo de como base. Como as suas, né? Olha, mas estude-as, né? Porque tem umas que vão ter, nas áreas de recursos naturais, você quando investe no risco e acha um depósito, quer dizer, um campo petrolífero, você cria uma riqueza quase que instantânea, né? No caso da MPX, que é a nossa empresa geradora de energia, é muito mais uma empresa que vai te dar 15% de taxa de retorno anual, que também é melhor que o mercado financeiro, tá? Mas, enfim, você tem que saber o seu perfil. Por exemplo, uma MPX, uma empresa nossa geradora de energia, é mais para aquele cara com cabeça ou com fundo de pensão que quer aquela anuidade, aquele pinga-pinga todo ano, e é o que ela vai fazer. Mas, né? A não ser que, no caso da MPX, por exemplo, descobrir uma mina gigantesca na Colômbia. Então aí, sem querer, o valor dobra, porque foi um ativo da natureza que, com a pesquisa que decidimos gastar lá 30 milhões de dólares, foi um sucesso, graças às sinergias que a gente aproveita no grupo, que foi o pessoal da OGX que nos ajudou na interpretação sísmica do depósito. Fomos furar no lugar certo, olha no que deu. Então, estudar com carinho. Dinheiro tem que ser tratado com carinho. Várias pessoas perguntaram se você pretende se candidatar a algum cargo político. Não. Eu sirvo melhor. Nunca. Eu sirvo melhor meu país criando isso aí que eu crio. Muito melhor. Porque outro você cria limitações. Olha, os nossos negócios, como são projetos que saem do nada, onde não tinha nada, é muito trabalho, execução, uma coisa que tem que ser bem concebida. E, sabe, os desafios é muito mais na execução, né, essas políticas, concorrer com sei lá, não vou fabricar uma Coca-Cola, não vou concorrer com a Coca-Cola, nem com a Ambev. Acho administrações extraordinárias, sabe? Então, eu me enxergo como alguém que sabe compor essas nossas sinfonias aí. É o que eu sei fazer. Eu sou música sertaneja dos negócios, não sei, coisa de Brasil aí. É isso que a gente sabe fazer. Então, não. Como você administra seu tempo? Trabalho, lazer, família? Você teve que abrir mão de alguma coisa para chegar até aqui? Eu tive que abrir mão quando eu era mais novo. E eu gosto sempre de falar isso até com meus amigos, que eu percebo que os nossos filhos, a gente sempre dá tudo, dá um nível de conforto, né? Você tem que, às vezes, tirar eles dessa zona de conforto. Estresse é muito bom. Se eu não tivesse tido estresse na minha vida, eu não seria a pessoa que sou hoje, sabe? Então, fazer o seu filho, né, ir morar um tempo fora, passar um aperto, não sei, fazer um estágio numa empresa, uma coisa difícil, é bom, sabe? Que estresse que você passou na vida? Olha, eu passei os estresse. Eu tinha asma quando eu tive 13 anos, que minha mãe me jogava dentro de uma piscina, que foi a natação que me curou. Eu tinha aquela asma de você usar aquela bombinha de aludrim, enfim, literalmente cair da cama. Então, eu realmente, me empurrar para dentro da piscina
me fez aprender que com disciplina me curei, né? Não tenho mais asma, nunca mais tive nada. Então, E 2, com 18 anos, meus pais voltaram. Esse meu pai aí, que o Brasil inteiro acha que me mostrou o mapa da mina, voltou ele com minha mãe e meus irmãos menores para o Brasil, e eu fiquei sozinho na Europa, e minha mesada não dava para pagar o que eu tinha em casa. Porque você, quando mora em casa... E aí, como você se virava? Aí eu fui vender seguros, fui me virar. Aí, dos seguros, eu vindo para o Brasil, comecei a fazer comércio com diamantes, introduzia compradores de Antuérpia e de Portugal a vendedores aqui no Brasil e ganhava uma comissão nesse processo. E aí, depois dos meus estudos, quando eu vim para o Brasil, eu fui visitar a Amazônia, fiquei encantado com a quantidade de ouro que os garimpeiros produziam, fiz aquela minha empresa de comércio de ouro, e aí, de novo, percebi que eu era o primeiro numa região, começou a ter concorrência, eu falei, as margens estão diminuindo, nunca me aconteceu nada, né, nunca fui roubado, e por uma formação técnica, eu decidi colocar um garimpo chamado Novo Planeta em produção. Então foi a primeira mina de ouro mecanizada, uma lavra mecanizada na Amazônia, 1981, 2. Enfim, como eu sempre falo, foi uma mina muito rica, ela enfim, aguentou todos os meus erros, que eu subestimei logística, aí, de novo, logística, você vê que subestimei doenças, subestimei a própria operação técnica, mecânica, mas a mina foi tão rica que ela aguentou todos esses erros, que também passou a ser um aprendizado. Mexa com conceitos ricos, tá certo? Que, né, a não ser que você seja muito minucioso, muito preciso, e possa trabalhar com margens muito pequenas. Por exemplo, eu me espanto com o varejo no Brasil, né? Por exemplo, dizem que as margens são 2 a 3%. Uau! Quer dizer, o cara tem que fazer muita coisa certa, né? No nosso setor, ele engloba mais risco no início de pesquisa. Você está furando, é risco, né? Mas quando você acha, e acha jazidas ricas, as margens são acima de 50%, né? Entendeu? Então essa é a troca. E para isso, a minha cultura foi de me arriscar com conhecimento. Então meus riscos são muito calculados, principalmente hoje, né? Lá atrás não, que eu estava começando e foi um aprendizado. O André Luiz pergunta qual foi o melhor livro de negócios que você já leu. Olha, eu não leio livro de negócio, não. A vida, no fundo, a minha vida é um livro. Então foi esse aprendizado, sabe, de comprar, vender, ter uma margem no meio, essas empresas todas que eu montei. Talvez se eu tivesse, não sei, de 1980 ao ano 2000, eu criei muita riqueza para os outros. Eu ganhei $1 bilhão nessas 2 décadas, mas fiz investidores ganharem 20. Aí quando eu decidi vir para o Brasil, vou engenheirar, até porque eu aprendi como é que os bancos fazem, né? Como todo mundo tira a sua parte do leque do empreendimento. Então eu consegui, por exemplo, criar fórmulas onde se eu performar, eu ganho um pedaço a mais, né? Que todo mundo gosta, o investidor não se importa de te dar uma parte de volta, caso você faça ele também ganhar muito dinheiro. Então, se você passa certos benchmarks de retorno, eu reconquistei participações, tanto que hoje eu não sou minoritário em nenhuma das minhas companhias. Que veio também da cultura de não querer ser minoritário, porque, sabe, eu era operado, por isso que eu tenho uma enorme dificuldade em comprar empresas que não tem essa parte, ou você tem um líder administrando, que eu reconheço, que é alguém diferenciado, que sabe o que está fazendo, é do setor, tanto que se você pegar no mundo hoje, eu ousaria dizer que metade das pessoas que estão nos seus cargos, talvez não deviam estar lá. E quem você admira? Que empresários você admira ou empresas, no Brasil ou fora? Olha, eu admiro o Jorge Paulo, o Teles, o
o Sucupira, né, o Beto, são caras que, sabe, tem a cultura de inclusive preparar muita gente, né? Acho isso fantástico. Eu não o conheço, mas eu tenho admiração porque o Júnior, né, da Multimarcas, né? Hipermarcas. Hipermarcas. Também não conheço o pessoal da Friboi. Você vê que é alguém que pensa Brasil, pensa mundo, grande, né? Pensa grande, né? Que espetáculo. Cabeças privilegiadas, pensando no Brasil grande. E para encerrar, uma pergunta que eu faço para todo mundo. Qual foi o melhor conselho que você já recebeu? O melhor conselho? Eu acho que foi sempre da minha mãe. Cuide muito da sua saúde. Por causa da sua asma, você acha que é por causa disso? Acho que, claro. Que você, né, tanto que acho que minha rotina eu corro, não dá para você ficar só, se você não manter mente sana e corpo sano, isso realmente funciona. Tanto que eu tenho uma energia a mais por essa mistura. Se eu não fizesse isso, eu não aguentaria não. Tá bom. Obrigada, Ike. Obrigado.